Bomba, bomba, bomba. Hoje estamos com um ensino bombástico intitulado ao tema, glória a Deus, a igreja mais mundana e apóstata de sempre é pré-tribulacionista. Portanto, a igreja mais pervertida, mais mundana, mais apóstata de sempre é pré-tribulacionista. Quem queria diga glória. Ou seja, por outras palavras, o que é que o pré-tribulacionismo trouxe de positivo à igreja dos últimos dias? Nada. À igreja que supostamente é a última igreja, é a igreja do arrebatamento. Não trouxe nada de positivo. É isso que nós vamos estar falando aqui neste estudo. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos a 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, quem rogava? Paulo, Silvano e Timóteo, a quem? À igreja dos Tessalonicenses. Mas não somente à igreja dos Tessalonicenses, à igreja de Salónica, onde é hoje a Grécia, mas também a todas as outras igrejas, porque todas as cartas que eram enviadas, enviadas a uma igreja teriam que ser copiadas e depois enviadas às demais igrejas. Portanto, isto é para todos os cristãos em todas as épocas e não somente para a igreja dos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos, portanto, rogar é suplicar, implorar, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, o tema da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é a vinda de Jesus Cristo, a parousia, a presença, a chegada, a volta de Jesus para o arrebatamento. Porque quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Portanto, é a vinda de Jesus para o arrebatamento, a nossa reunião com Ele. Quando é que eu vou estar para sempre com o Senhor? No dia do arrebatamento. Portanto, o tema é a vinda, a parousia, glória a Deus, para o arpazo, para o arrebatamento. Aleluia, a nossa reunião com Ele é o arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento. A pessoa que não se move está firmada sobre a rocha, não está na areia movediça. Não é Maria vai com as outras, não anda segundo ventos de doutrina. Aleluia, não sopra o vento norte e o vento leste e a casa cai por terra, mas está firmada na rocha. Portanto, não se move, ela está tranquila, está firme. A palavra do Senhor diz em Isaías 26:3: Bem-aventurado aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aramanto gloria praço condologo show. Orramanto louvasteria. Portanto, uma pessoa imovível. Aleluia, do entendimento. Não vai atrás de A, de B, de C. Olha, Jesus está ali, Jesus vai vir amanhã. Jesus vai vir no dia marcado. Xará, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Orramanto, está lá, Mateus 24:36. Nem vos perturbeis. Ora, uma pessoa perturbada, não é? Glória a Deus. Uma pessoa perturbada, glória a Deus, é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa alvoroçada. Amém? É uma pessoa que fica, aleluia, uma pessoa perturbada, ela fica quase endemoniada. Fica endemoniada. Quer por espírito, porque existe o espírito do homem que só fala das coisas do coração do homem. Existe o espírito imundo que é mentiroso e existe o Espírito Santo que conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus. Quer por palavra, porque tem gente que tem uma grande arte de bem falar, que é a retórica. Outros que têm resposta para tudo, que é a dialética, não é? Tem uma grande lábia. Quer por epístola, ou seja, quer por carta. Aleluia. Quer por Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo apologética, ou Bíblia de estudo profética ou da profecia, não é? O Apocalipse interpretado, versículo por versículo, Daniel, versículo por versículo, Daniel e Apocalipse interpretados, versículo por versículo, comentário bíblico, não é? De escatologia, não é? Dicionário de escatologia, ora Deus, manual de escatologia, como de nós. Aleluia, porque o apóstolo diz, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que nós vos temos anunciado, vos seja maldito, anátema. Gálatas 1:8. Como se o dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? Texto dentro do contexto, é o dia
da vinda de Jesus, da parousia de Jesus, da presença, da chegada de Jesus, da volta de Jesus, para a nossa reunião, para o arrebatamento, como se o dia do arrebatamento estivesse já perto. Portanto, dia de Cristo é o dia do Senhor, estivesse já perto. A palavra perto vem do grego iminente. Significa iminente, vem do grego e significa iminente. Ninguém de alguma maneira, ou de maneira alguma vos engana, ninguém te diga que o arrebatamento ao presente, no dia de hoje, é iminente. Pode ser a qualquer momento, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim. Aleluia, ai, mas é o meu pastor-presidente, mas é o missionário, é o fundador, é o apóstolo, é profeta, é profetisa, é pastor, é doutor, é não sei, seja quem for, é o doutor em teologia, não interessa. É o especialista em escatologia, ai, é o Nathan Rufino, é o Lamartine Pozella, é o António Júnior, é o João Peixoto, não é? Todos esses pré-tribulacionais, não importa quem seja, não é? Doutores pré-tribulacionais, somente o Nathan Rufino, que é o principal pitbull, entre aspas, no bom sentido, do pré-tribulacional. Não importa quem esteja a falar. Remanaga Shuri canta lá bastai, é o Elias Soares. É o António Gilberto, que fez os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Não importa. Todos eles, não digo que não sejam homens de Deus. Amém? Não importa quem é. É o missionário Davi Miranda, fundador da Deus em Amor. É o Daniel Bergo Narvin. Não importa. REC, fundadores das Assembleias. É o Luís Francesco, fundador da CCB, não importa quem é. Aleluia. Aleluia. Como se o dia de Cristo tivesse... Ninguém de maneira alguma se engana. Ninguém. Ai, mas ele tem curso superior. Sim, sim. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ai, mas é o meu pastor-presidente, é o fundador, é o meu pai na fé, aquele que me ganhou para Cristo. Irmãos, ele pode pregar 99,9% bem em tudo o que ele prega. Tudo de acordo com a santa doutrina. Mas em escatologia, nesta área, ele pode errar. Se ele disser que o arrebatamento está iminente ao presente, ele está-te a enganar. Ele mesmo foi enganado, porque aprendeu de terceiros não de ler a Bíblia. Ele está-te a enganar. Então, a igreja dos últimos dias, a mais apóstata e perversa, ela vai ser pré-tribulacionista. Ela vai querer e pregar na doutrina da iminência, mas nada vai adiantar, porque vão se corromper mais e mais. Isso não leva à santidade. Conforme eu já te vou explicar. Então ninguém de maneira alguma vos engana, ninguém te diga que o arrebatamento é iminente ao presente. Ele será iminente no futuro. Conforme eu facilmente poderia provar em Mateus 24. Quando todos os sinais estiverem cumpridos. Aí ele estará próximo e às portas, quando visto todas estas coisas aconteceram. Ainda não aconteceu, o anticristo ainda não deu a cara, ainda não violou a corte, ainda não se declarou a si mesmo Deus. Não estabeleceu a abominação da desolação, a imagem da besta, e não a Ricantalabaster começou a perseguir os cristãos. A grande tribulação ainda não aconteceu, ainda não houve o sinal o grande apagão celestial no sol, na lua e nas estrelas. Alabando, glória, abraçai, o sol não escureceu ainda e a lua não ficou da cor do sangue. Então muitos eventos não aconteceram, a maioria. Não aconteceram ainda, então ainda não está iminente ao presente. Ninguém de maneira alguma vizinha, ninguém te diga que o arrebatamento agora é iminente. Ou seja, que pode-se dar a qualquer momento, até mesmo neste preciso instante que estou a falar. Porque não será assim, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Aleluia. Aleluia. Vem da mesma raiz da apostasión, que é o divórcio. Anagaia séria. A pessoa que se divorcia de Cristo. Que se separa de Cristo. Aleluia. Orianda labaia. E se manifesta o homem do pecado. O filho da perdição. Então tem que acontecer duas coisas e não uma para que Jesus venha e a igreja seja arrebatada. Aleluia. Para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele. Para que o dia de Cristo esteja mesmo iminente. Tem que se cumprir os sinais. E para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, seja arrebatados. Tem que acontecer duas coisas não uma. A primeira é a apostasia juntamente com a manifestação do homem do pecado. Porque este tipo de esquema gramatical não pressupõe que ordem, estilo, que primeiro tenha que ser a apostasia e segundo a manifestação. Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu creio que acontecerão as duas coisas simultaneamente. Porque é que vai haver apostasia? Por causa da manifestação do homem do pecado, que vai obrigar a todos a que recebam a marca da besta na mão ou na testa, sem a qual ninguém vai poder comprar nem vender. Isso é que vai gerar a grande apostasia, porque a maioria dos cristãos vai estar à espera do arrebatamento pré-tribulacional, do famigerado, não é? E tardio arrebatamento pré-tribulacional, dessa nova doutrina que foi inventada e tem menos de 200 anos, criada e sistematizada em 1830 por um
teólogo britânico chamado John Nelson Darby. Então uma doutrina com menos de 200 anos. Foi em 1830, 1930, 2030. Ainda nem tem nem 200 anos. Antes disso, ninguém ouviu, creu ou pregou que o arrebatamento da igreja seria antes da grande tribulação, que os cristãos não iriam passar pela grande tribulação nem pela época da marca da besta. Antes disso, ninguém pregou que nós não veríamos a cara do anticristo, a face. O que é que ele vai fazer? O qual se opõe, então tem que acontecer duas coisas e não uma. Não é só apostasia logo a seguir arrebatamento, é apostasia juntamente com a manifestação do homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, porque em Apocalipse capítulo 13, em Daniel capítulo 7, diz que ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Só se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Então, para que Jesus venha e a gente seja arrebatado, tem que acontecer duas coisas, e não uma. Tem que haver apostasia e a manifestação do homem do pecado, que inclui essa manifestação, a violação do acordo de paz com a nação de Israel. Ou seja, a igreja antes de 3 anos e meio não pode ser arrebatada. Dessa 70ª semana de Daniel, que dura 7 anos. E também não pode ser arrebatada a meio, porque a meio dá-se a manifestação do homem do pecado. E logo a seguir vem os dias da perseguição. Então é só depois da tribulação daqueles dias que o sol vai escurecer, a luz não dará a sua luz, as estrelas que eram do céu, as potências que estão nos céus serão abaladas. Então veremos vir o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens e toda a tribo da terra se lamentará. Que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta a juntar os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então o arrebatamento da igreja em Mateus 24, versículo 31. Amém? Só se dará depois da tribulação daqueles dias. A tribulação ainda nem sequer iniciou. Ainda nem sequer iniciou a 70ª semana de Daniel. Então como é que vocês querem ser arrebatados agora? Glória a Deus. Então está aqui uma palavra muito forte. Hoje eu estou falando que a igreja mais mundana e apóstata e perversa de todos os tempos, de sempre, é pré-tribulacionista. A igreja primitiva, que era a mais santa e a mais gloriosa, aquela que tinha mais a presença de Deus e o poder de Deus manifesto, era pós-tribulacionista. Todos os cristãos da igreja primitiva do século I eram pós-tribulacionistas. Não existia essa ideia de um arrebatamento secreto, iminente e pré-tribulacional. Mas agora esta igreja, crentes viciados em pornografia, crentes que bebem bebida alcoólica porque um pouquinho não faz mal, crentes viciados em tabaco, crentes viciados em dinheiro, alabai, crentes, aleluia, jovens que perdem a virgindade antes do casamento, não é? Mulheres que vendem o corpo, homens que têm amantes, diz que é crente, gente que larga uma esposa e casa com outra, está no segundo casamento, se divorcia e casa de novo, entra no adultério continuado, gente presa à televisão, presa à música mundana, ao futebol, aos desportos de competição, tudo o que o mundo oferece, a geração mais pervertida, até a igreja para homem com homem tem, igreja de mulher com mulher tem, homoafetiva e mulher afetiva, tem essas igrejas. Há igrejas do movimento LGBT, tem igreja de todo o tipo, igreja metida na política. Agora a igreja, em vez de gritar por Cristo, 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 glória a Deus, não, grita mito, 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 Bolsonaro, Bolsonaro. Não é? Satanás, nas tribunas de muitas das Assembleias de Deus e de outras igrejas, em colocaram esse político inconverso, que não está ainda liberto, necessita nascer de novo, em cima da tribuna e gritaram mito, 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 em vez de gritarem por Cristo. E colocaram um indivíduo que não está nem em condição de subir numa tribuna. Então, trocaram Jesus pelo mito. Trocaram Cristo pelo mito. E por isso, o Brasil está debaixo de maldição. A maldição foi trazida pelos próprios cristãos. Deus podia ter dado o livramento do comunismo, que agora impera. Podia. Mas os cristãos tinham que se humilhar. Clamar por Cristo e não pelo mito. Então a igreja mais apóstata, porque a igreja, especialmente a Assembleia de Deus, não é? Que é a maior igreja pentecostal do mundo, é brasileira. Não é? O Brasil tem sido, nos últimos anos, o grande celeiro de missões para o mundo inteiro. E, no entanto, a igreja brasileira é das mais corrompidas que existe, corrompidas com o dinheiro, pregando o evangelho da prosperidade. Corrompidas, saia, com o evangelho relativista, quanto à moral,
que Deus só quer o coração, quer dizer, então o corpo não interessa para nada, a pessoa pode andar vestida da forma que quer, pode andar da forma que quer, falar o que quiser, viver a vida de forma mundana, pode andar de calções sem camisa, de shortinho, mini saia, porque roupa não leva, segundo esses filhos de Satanás, esses filhos da besta, filhos de uma grande besta que os pariu, esses filhos de Satanás, para mim não tem nada de cristão, tem mais de endemonião do que de santão, esses filhos da besta, filhos do capeta, né? Dizem que Jesus só quer o coração, o Jesus deles, o capuz, o tamuz, mas o Jesus verdadeiro não quer espírito, alma e corpo em santificação. Estão pregando o evangelho relativista, que um pouquinho não faz mal, um pouquinho de bebida alcoólica não faz mal, um pouquinho de joias não faz mal, só se for joia grande e exagerada, um grande argolão, se for um brinquinho pequeno não faz mal, um pouquinho de batom, de maquiagem não faz mal, só se for exagerado, uma cor muito viva, berrante, como vermelho vivo é que faz mal, mas se for assim um rosa, né? Se for um rosinha não faz mal, a esmalte não faz mal, só se for exagerado, e por aí vai. O Deus Satã deles, que eles servem é Satã mesmo, só quer o coração. Rimanaya plaesuriandalabaia, rapacantarai, né? Pregadores infernais, endemoniados, encapetados, que dizem que roupa não é pecado, nenhuma roupa é pecado, nenhuma roupa é pecado de sensualidade, né? E que pintura, joia e maquiagem não é pecado de vaidade, mas isso são usos e costumes, e os costumes não têm nada a ver com doutrinas. Então esses filhos de Satanás que distorcem as escrituras, esses encabritados, esses bodes safados e malvados. Então a igreja do Brasil, a maioria, apostatou. Os salmos, cânticos e hinos espirituais foram substituídos por forró e danças dentro das igrejas. Agora, o pregador, agora, como não tem noção, como não tem oração e jejum na sua vida, para ajudar a pregação, vai meter o quê? Vai meter música de fundo. Para quê? Para lavar o cérebro aos seus ouvintes. Então essa é a igreja dos últimos dias. Igreja que prega com música de fundo. O pregador parece que se não meter música de fundo já não sente mais a presença. Deus já não vai usar. Porque o próprio pregador já está viciado na música de fundo. Ramanta lá, igreja corrompida com o mundo. Igreja, aleluia, ricantalaia. Que se tocarem um hino da harpa cristã, do cantor cristão, daqueles hinários antigos, ou aqueles hinos inspirados, hinos espirituais, ninguém sapateia, ninguém pula, ninguém marcha, ninguém roda, ninguém fala em línguas, ninguém é renovado. Mas se tocarem um forrozinho, toda a gente entra na dança, roda, 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 gira, gira, gira. Se tocarem um pagode, um axé, um samba. Então essa é a igreja dos últimos dias, a igreja satânica, igreja do diabo mesmo, igreja corrompida com o capeta, encapetada até ao tutano. Igreja que casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Está igual o Fábio Júnior, o cantor Fábio Júnior, que já vai, não sei se é no 10º casamento, Deus o liberte. É essa igreja, xarai, que apoia o divórcio, que não prega mais contra o divórcio, não prega mais contra o segundo casamento, não prega mais contra a televisão, nem o aparelho de televisão, não prega mais contra, aleluia, as coisas imorais da internet, não prega mais lavando glória a prazo contra o logo, contra os esportes de competição. Igreja, porque até tem time dentro da igreja. Essa é a igreja que é pré-tribulacionista, que diz que o arrebatamento está às portas, não é? Que pode acontecer a qualquer momento, Jesus está às portas, Jesus já está vindo e nunca mais vem, está sempre vindo, mas nunca mais vem. É essa a igreja que, aleluia, que prega essas asneiras, não prega o que está na Bíblia. Que para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, terão que acontecer duas coisas e não uma. A primeira é a apostasia. Aleluia. E a segunda coisa é que não tem nada a ver em termos de ordem. Podem até acontecer as duas ao mesmo tempo, mas são duas coisas. Uma é a apostasia e a outra é a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Ou seja, o anticristo tem que se manifestar primeiro. O que inclui a violação do acordo com Israel, acordo de paz obtido e de segurança 3 anos e meio antes. Inclui isso, segundo a palavra que está em 2 Tessalonicenses. E segundo a palavra que está em Mateus 24, inclui os dias da grande tribulação contra os escolhidos. Aleluia! E só depois dos sinais celestiais profetizados por Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32, é que se vai cumprir a vinda de Jesus e o arrebatamento. E aquela palavra tragada foi a morte na sua vitória. A morte já não terá mais poder sobre os cristãos. Quem crê, diga glória.
Então esta é a igreja em que o indivíduo é crente, mas frequenta também a Igreja Católica, vai na missa também. O indivíduo é crente, prega o Evangelho, é pregador, é pastor, é profeta, é usado, os dons entre aspas, para expulsar os demónios, libertar os cativos, para suposto batismo do Espírito Santo para cura divina. Não é? Mas o indivíduo nunca prega contra a Igreja Católica, até prega a favor. Até vai pregar dentro da Igreja Católica, mas se ele fosse realmente um homem ungido por Deus, ia pregar a Igreja Católica esvaziava. Os católicos iam quebrar as imagens, iam sair da igreja, em massa. Mas porque é que ele prega lá? Porque é que o padre o convida? Porque ele não vai pregar contra a idolatria, contra o maior pecado que o católico pratica. Ele não vai pregar que a Igreja Católica é a grande meretriz do Apocalipse capítulo 17, é a grande rameira, a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. Igreja que está embriagada com o sangue dos santos, que perseguiu e matou, aleluia, milhões de cristãos bíblicos ao longo das eras. Não vai pregar as verdades, não vai pregar contra os papas, são os representantes do anticristo na terra. Rima Nagashei. Então essa é a igreja que nós temos. Igreja ecuménica, fala bem, não é? Como o Benin disse, eu nunca, nem mesmo entre os cristãos, os evangélicos, vi tanta fé como eu vi nos católicos, elogiando, participando de missa, quando morreu o Papa Karel Wojtyła, não é? O João Paulo II, ele foi lá. Ele vai várias vezes por ano ao Vaticano, ele frequenta o Vaticano. É essa a igreja que vocês querem, esses são os pregadores que vocês querem nos vossos congressos. Benny Evil, para mim não tem nada de é Benny Evil, demoníaco, maligno. Amém. Ecuménico, ricanto la masteria. É essa a igreja, considerado o maior pregador, ou o maior avivalista, ou o mais ungido, mais usado nos dons, é quem quer, nada mais, nada menos do que o ecuménico e papista, beijamão de papas, Benin. Nada mais, nada menos. Depois temos outros aí. Tínhamos o Tibi Joshua também, que tinha a unção do telecomando. Uma unção que mais ninguém tinha. E por aí vai, Dr. David Howard, que diz que ele é as duas testemunhas do livro do Apocalipse. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Temos o Júlio César no Brasil. Não é? E muitos outros, amém? Então é essa a igreja. A igreja que anda atrás dos profetas, entre aspas, dos falsos profetas. Mas não anda atrás de Deus. Anda caia, mandarabas. Igreja que vive correndo atrás da revelação. Eu quero que Deus me revele. E depois o capeta revela e ele aceita como se fosse Deus. Ramantalaia Sérvia. É essa a igreja amaldiçoada dos últimos dias. Igreja maldita. Igreja corrompida. A igreja mais pervertida de sempre. Mais apóstata, idólatra e mundana. Mais pecaminosa. Com mais imoralidade sexual. Com mais imoralidade na maneira de andar. Não se difere nada do mundo. Veste igual ao mundo. Fala igual ao mundo. Olha. Ouve igual ao mundo. Dialoga igual ao mundo. Tem os jeitos do mundo. Age igual ao mundo. Reage igual ao mundo. É essa a igreja pervertida. É a igreja mais aposta de todas. A igreja dos últimos dias. É essa a igreja que prega o arrebatamento iminente. Não é? Que está às portas. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Está aqui. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então, a pessoa que não se move não está firmada na areia, mas tem a casa firmada na rocha. Nem se perturba. Xaramaná, a pessoa perturbada é alvoroçada. E Maria vai com as outras, anda segundo ventos de doutrina. Quer por espírito, porque há 3 tipos de espírito, quer por palavra, tem gente que fala muito bem, tem uma grande lábia, outros tem uma grande retórica, falam muito bem, arte bem falar, tem uma grande dialética, tem resposta para tudo, na ponta da língua. Aleluia! Quer por carta, tem estudo bíblico, tem Bíblia de estudo, tem o livro do Apocalipse interpretado versículo por versículo, Daniel, etc. Como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou seja, o dia do arrebatamento estivesse já perto, iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane.
Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Portanto, tem que haver duas coisas e não uma. Aleluia. Agora repara, Ribalabassei. Que ponto positivo trouxe a doutrina da iminência? Nada. Porque por mais que essas igrejas todas mundanas, comprometidas com a política, com a maçonaria, comprometidas com o mundanismo, igrejas relativistas contra a moral, aliás, quanto à moral, as pessoas podem andar de qualquer maneira, vestir de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, termos passatempos quaisquer, estarem presos às coisas mundanas, televisão, novelas, filmes, séries, ir ao cinema, não é? Podem até ir para a discoteca dançar, já têm até boates gospel, anda caia, manda aí baladas gospel, fazem nos cultos show, pintam as igrejas de preto, se vestem de preto, igual os sacerdotes satânicos de preto e vermelho. Ripalabassuri canta lá. É essa a igreja. É essa a igreja que prega que Jesus está a vir a qualquer momento. E que positividade, que santidade trouxe. Porque sem santificação ninguém será arrebatado, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Aleluia. Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique e do todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que santidade trouxe à igreja a pregação da iminência? Nenhuma. Despreparou a igreja. Porque em vez de pregarem contra o pecado, não. Estão pregando que Jesus está vindo. Espera aí, meu irmão. Tu vais-te santificar com medo que Jesus te apanhe com as cuecas na mão? Que te apanhe nu? Que te apanhe em fornicação e adultério? Que te apanhe na casa da amante? Que te apanhe a bebida alcoólica? Que te apanhe a assistir pornografia? A cobiçares a mulher do próximo? A imaginares, tens uma imaginação imunda, impura, pensamentos imundos, imundícia, impureza sexuais. Tu estás à espera do quê? Só te vais santificar com medo que Jesus te apanhe com a boca na botija a praticares o pecado? Essa é a pergunta que fica. Porque a pregação da iminência, que diz que não é, um evento, neste caso, algo que é iminente é algo que não depende, neste caso o arrebatamento, segundo eles, não depende de sinais. Então não vai haver nada que sinalize que está mais perto. Ok? Não depende que nenhum evento preceda. Isso é a doutrina da iminência. É algo que pode acontecer a qualquer momento. É algo que está prestes a acontecer. O que é que isso trouxe de positivo? Porque o que está prestes a acontecer é o anticristo dar a cara e assinar um acordo de paz válido por 7 anos, porque ele fará uma aliança com muitos por uma semana. O anticristo. O que está iminente é a chegada do anticristo e não a chegada de Cristo. Porque para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a ele, primeiro tem que haver a apostasia juntamente com a manifestação do homem do pecado, ou seja, o anticristo. Não existe arrebatamento da igreja sem que o anticristo venha primeiro. Então essa pregação está despreparando a igreja, porque não fala sobre a santificação. A igreja está mundana, está apóstata, está perdida. Até nos pastores já entrou pastor que trocou de esposa. A esposa estava velhinha, trocou por uma nova. Está no segundo casamento, está indo para o inferno e não sabe. Mas é usado nos dons. Vai ser usado nos dons. Vai ser empalado no inferno pelos demónios. Vai ser empalado. Pode ser usado aqui na terra, mas salvo não vai ser. Deus não vai salvar quem é usado, mas Deus vai salvar quem obedece à doutrina de um só casamento. Há um só casamento, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então a maioria dos cristãos está indo para o inferno e não sabe. Mulher que usa roupa de homem, mulher que usa roupa imoral, homem que usa roupa imoral, anda de calções sem camisa, de bermuda, camisola manga regata, anda com roupa indecente. Homem vaidoso, mulher vaidosa, homem sensual, mulher sensual, homem com luxúria, mulher com espírito de luxúria. Homem que tem o sexo na testa, a mulher que tem o sexo na testa, irão para o inferno. Glória a Deus, quem queria diga glória. Cristão que está servindo a dois senhores está com a mente dividida, está com o espírito de bipolaridade. Serve a Jesus por um lado e por outro lado serve a Maria. Serve a Jesus, mas vai fazer uma macumbaria, vai fazer a macumba também. Dá um pedaço para Jesus, outro para Maria. Dá um pedaço para o Pai, outro para o mundo. É a igreja dos últimos dias, a igreja completamente corrompida. A igreja mais corrompida de sempre, mais corrupta, mais imoral, mais indecente, é a igreja que está pregando a doutrina da iminência, que Jesus pode vir a qualquer momento, até mesmo
Qualquer instante, é mesmo neste momento que estou a falar. Jesus está vindo há tanto tempo que ele está vindo e ainda não veio. Quando é que ele vai vir? Demora assim tanto tempo? Amém? Então é essa a pregação que não prepara a igreja. Jesus vai vir sim. Está mais perto agora a nossa salvação do que quando aceitamos a nossa fé. Jesus voltará sim. A igreja será arrebatada sim, mas não é agora. Agora, tu podes é morrer agora e ires para o inferno. Seres arrebatado, mas é para o inferno, não para o céu, para o inferno. Por isso é que tu tens que em todo o tempo ser alvas das tuas vestes e nunca faltar o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, andares em justiça, paz e santidade e seres guiado pelo Espírito Santo. O óleo sobre a cabeça é o Espírito Santo comandando a cabeça e a cabeça comanda o corpo. Então o Espírito Santo comanda a tua cabeça, comanda a tua vida, toda a tua vida. Cuidado, meu irmão. Muita gente está preparada para entrar no inferno de cabeça para baixo. Não é para ser arrebatado ao céu. A igreja não está preparada para o arrebatamento. Isto é a igreja mais despreparada. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Alabai, remenagai, shurianda alabai. E estamos a ver o quê? Mundanismo, igreja mundana. A igreja dos últimos dias é a igreja mais mundana e corrupta e pervertida que houve. Olha o que é que diz aqui em 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, já estamos ou não? Apostatarão, ou seja, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Glória a Deus! Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência é a balança do Espírito que te faz discernir o certo do errado, o bom do mau, o justo do injusto, a obediência da rebeldia, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Quem querer diga glória o que é pecado e o que não é. Então se tens a consciência queimada, que a autoridade é queimada, tu estás queimadinho todo. Tu vais fazer coisas erradas e dizer que é santo. Tem gente que prega que a mulher deve-se pintar e maquiar e enfeitar com joias porque tem que ficar bonita para o marido e para a sociedade. Esses pastores deveriam ser logo decapitados, meu irmão, sem medo de errar. Tanta gente boa sendo decapitada, esses homens ainda não foram decapitados. Mas vê quem é que está sendo decapitado? Os que falam a verdade. Os profetas como João Batista. Mas essa gente que prega mentira, leva o povo para o inferno, ensinando o povo a pecar contra Deus, ser vaidoso e sensual, não é decapitado. Esses é que mereciam ser decapitados. Que se faça justiça na vida deles. Se eles não se converterem, Deus afiará a sua espada e já tem preparado as suas armas mortais. E as suas flechas inflamadas. Já estão preparadas para atravessarem o seu fígado, para os matar. Esses pregadores que dizem que a mulher tem que se pintar, maquiar, né? Tem que ficar mais bonita, quer dizer que a boniteza, a lindeza que Deus deu não presta, não serve. Então Deus errou. Deus é um Deus que colocou feiura. Ela para ficar bonita tem que usar batom, esmalte, rímel, unhas de gel, tem que usar botox, fazer uma operação plástica, pintar o cabelo, colocar lentes de contacto coloridas, etc e tal, meter pestanas postiças, raspar a sobrancelha e balabastéria. Então esses filhos da besta, esses que se dizem que são cristãos, vão pagar um preço muito alto no inferno. Estão ensinando mentiras. E a sua consciência está cauterizada, porque para eles isso é ser santo. Ser santo é a mulher ficar bonita, porque a mulher que não se arruma, ou seja, não usa pinturas ou maquiagens, é feia. Então estão distorcendo a escritura de Deus. Tudo o que tinha feito era muito bom. E era muito bom com ou sem pintura. Sem pintura. Com ou sem joias. Sem joias. Com ou sem maquiagem. Sem maquiagem. Com ou sem pintura de cabelo. Sem pintura de cabelo. Então cuidado. Estão levando o povo para o inferno. Esses filhos da besta. Filhos de uma ganda besta que os pariu. Filhos de uma ganda besta. Filhas de uma ganda besta que as pariu. São filhos do diabo. O pai deles é o diabo. Eles falam mentiras igual o pai deles. Tem que alterar a sua própria consciência. Olha aqui, proibindo o casamento. Quantas igrejas dizem que a pessoa que já está junto há tanto tempo já nem precisa de casar, já está mais casada, é como se fosse casado. Que a união de facto é como se fosse casado. Impedindo as pessoas de casarem devidamente. Primeiro fazer separação de corpos, orar a Deus se é da vontade de Deus casar com aquele que vivia junto, e depois, se for da vontade, marcar o casamento, não tocar mais no corpo um do outro até o dia do casamento. Então estou impedindo o casamento, dizendo que a pessoa pode estar amasiada e leva ao batismo. Pode estar em união de facto e leva ao batismo, proibindo o casamento. É uma forma de proibir. Quem querer diga glória. Tem igrejas celibatárias. A Igreja Católica Apostólica Romana
ordena o celibato dos padres. Os padres não podem casar. Ou seja, proíbem o casamento. E ordenam a abstinência de alimentos que Deus preparou para os fiéis. Na sexta-feira santa não pode comer carnes, só pode comer peixe. São tão hipócritas que não sabem que o peixe também é carne. Se queriam proibir comer carnes, olha, só pode comer vegetais. Rabandagai, labababababaxedagai. Temos também uma linha dentro do Adventismo que é vegetariana. Temos também no hinduísmo vegetarianos e noutras religiões orientais e da Índia e de outras nações do Oriente também, vários que fazem do vegetarianismo, não são vegetarianos por uma questão de saúde ou por uma questão de opção, mas por uma questão religiosa. Se alguém quiser ser vegetariano por uma questão de saúde ou por uma questão de convicção pessoal, acha que lhe faz mal outros alimentos, os alimentos de origem animal, ou porque na realidade sente-se melhor comendo vegetais, não está em pecado. Mas se o fizer por uma convicção religiosa, por uma obrigação, por uma questão de santidade, para ser santo tem que se comer só vegetais, aí é doutrina de demónios. Porque, aleluia, porque é por uma consagração a um Deus pagão. Amém. Glória a Deus. Então, é bem claro aqui a apostasia, apostatarão da fé, se desviarão da fé. Então, é bem claro, a igreja dos últimos dias é a mais imunda, imoral, perversa, pervertida, mundana. E é a igreja que está pregando a iminência, que Jesus está vindo a qualquer momento, que Jesus pode vir a qualquer momento. Aliás, Jesus está vindo. Está vindo há tanto tempo, mas nunca mais vem. Está vindo. Porque o estar vindo vem do gerúndio. É algo que começou, é uma ação não concluída, é uma ação que ainda está decorrendo. Ele demora assim tanto tempo para descer do terceiro céu e vir à terra. Não demora assim tanto tempo, então não está vindo. Jesus vai vir. Em breve, mas é no tempo dele. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Assim está melhor. Olha aí, de onde vêm as guerras? Aleluia, rabacai, de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, ou seja, prazeres, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, no vosso corpo, de carne e osso e sangue, guerreia, handacai, cobiçais e nada tendes. A pessoa cobiça com a alma. Matais e invejais. E nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastares nos vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, igrejas que são inimigas de Deus. A igreja dos últimos dias é a igreja que é inimiga de Deus. Amém? É a igreja que se aproxima de Deus com a sua boca e o honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe. Então é precisamente esta igreja dos últimos dias, a igreja mais pervertida de sempre, mais apóstata de sempre, está pregando a doutrina da iminência, e o arrebatamento pré-tribulacional. Está pregando heresia, está pregando mentira, algo que não vai cumprir, e está despreparando o povo. Ou seja, porque 90% das igrejas atuais, ou mais, ou 90% e tal, são pré-tribulacionistas. E a maioria delas apostataram. Dentro dessa igreja quase tudo está apostatado. Uma pequeníssima minoria vive em santidade. Então, a maioria dos cristãos e das igrejas apostatou da fé. Está na carne e não no espírito. Ama o mundo e não o Pai. Serve o diabo e não a Jesus. Aleluia. Oh, Ramanda, lava astéria. E também prega, por coincidência, paralelamente, prega também o arrebatamento iminente, secreto e pré-tribulacional. É uma coincidência. Enquanto que a igreja primitiva, que era mais santa e ungida e usadíssima por Deus, os apóstolos e os seus seguidores, com grandes milagres e poder de Deus manifesto, e batismo do Espírito Santo coletivo, era uma igreja, aleluia, que era pós-tribulacional. Ou seja, acreditava que o arrebatamento só se daria, conforme disse Jesus em Mateus 24, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Para concluir esta mensagem, vamos aqui ao livro de Mateus, capítulo 24. Vamos aqui, Mateus 24. E vamos ver aqui se o arrebatamento é iminente ou não ao presente. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.
E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque viram muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Jesus não disse que não haveria sinais. Ele começou aqui a dizer: o primeiro sinal, viram muitos anticristos, entre os quais será o que vai assinar o acordo com Israel por 7 anos. Aleluia! Segundo sinal, e ouvireis de guerras e rumor de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, guerra mundial, segundo sinal. Primeira falsa paz, depois a guerra mundial. Terceiro, fomes, haverá fomes. Pestes e terremotos em vários lugares. O Ribaná, como resultado da fome, haverá pragas, pestes e vai haver também terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vai haver crise financeira mundial, fome. Então vos hão de entregar para a tribulação. Seres atormentados literalmente é para a tribulação. Não diz, então vocês ireis escapar, vós ireis escapar da atormentação ou da tribulação. Não, porque seres atormentados vem do grego tlipsis, é tribulação. Não. Vão entregar os discípulos dos últimos dias para a tribulação, que são os cristãos. Foram pela primeira vez os discípulos chamados em Antioquia de cristãos. Isto é para a igreja. Jesus estava falando com os seus discípulos, não era com os judeus. Isto não era para judeus, nem acerca dos judeus, mas era para a igreja. Então vos quem? Os discípulos, os cristãos, hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entende. Então porquê é que no versículo 9 vão entregar os cristãos para a tribulação? Seres atormentados é literalmente para a tribulação. E vão ser mortos e odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Porque acontece a abominação da desolação. Porque este quando depois vem do grego, ou quer dizer, quando por este motivo, ou quando por esta razão, quando por esta causa, quando consequentemente virdes que a abominação da desolação, ou seja, que o anticristo violou o acordo, se sentou no templo de Deus querendo parecer Deus e se declarou a si mesmo Deus e mandou cessar as ofertas e ofrendas e começou a perseguir os cristãos, quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Porque ele está aqui, falou o profeta Daniel. Vamos aqui ao profeta Daniel. Vamos aqui ao profeta Daniel. Quem querer diga glória. Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que é que diz aqui. E ele, o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Um período de 7 anos. E na metade da semana, ao fim de 3 anos e meio, 1260 dias, fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então o que é que diz aqui? Glória a Deus. Claramente. O que é que diz aqui? Ele vai fazer cessar as ofrendas e ele vai estabelecer a abominação da desolação. Ai, Remanagai, o anticristo. Aleluia, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Mandou fugir. Quem? Os discípulos. Aleluia, que estiverem na Judeia, têm que fugir para os montes. Ai, mas na minha terra não tenho montes. Tens vales, então foges para o vale. Não tenho vale, tenho deserto, foges para o deserto. Tenho montanha, foges para a montanha. Jaramanai, tenho caverna, foges para a caverna. Tenho floresta, foges para a floresta, fugir. E quem estiver sobre o telhado, não deixa de tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, dá volta atrás a buscar as florestas. Não vai dar tempo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isto é lógico. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porquê? Porque a fuga de uma mulher com uma criança de colo ou de uma mulher grávida vai ser mais difícil do que a fuga de uma mulher que não está grávida. Aleluia! A fuga no inverno vai ser mais difícil do que a fuga no verão. Por causa da dificuldade, do frio, do gelo, não é? Das baixas temperaturas, das intempéries. Ramandarai do vento. Rimanaya sebi negemanaga shurikai. No sábado, porquê? Porque na Judeia
Se for sábado, aleluia, no tempo em que tiverem que fugir, não é? Se for sábado, nenhum judeu vai te ajudar, vai estar tudo fechado. Ninguém te vai vender nada, nem doar, nem ceder nada, nem emprestar para tu fugires para o monte, nem roupas, nem víveres, nem mantimentos, nem comida, nem transporte, nem nada. Ninguém te vai ajudar, vai ser mais difícil. Porque haverá então, porque é que vai haver? Porque o anticristo estabeleceu a abominação da desolação, porque ele violou o acordo. Então a grande tribulação só vai começar depois da abominação da desolação, depois do meio da 70ª semana de Daniel. Haverá então, só vai haver depois do abominável da desolação ter estabelecido essa abominação. Haverá então uma grande tribulação, a palavra aflição vem do grego eclipsis, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Atenção a esta frase aqui, aliás, esta palavra aqui, escolhidos. Quem são os escolhidos de Mateus 24? Vai ao dicionário grego. Ele vai dizer, vem do grego ekletos, quer dizer eleito ou eleitos. Escolhido ou escolhidos. E surge 23 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes se refere aos anjos escolhidos de Deus. Por 3 vezes se refere a Jesus Cristo escolhido ou eleito de Deus. Dá 4. E por 19 vezes se refere a cristãos escolhidos e igreja. 0 vezes se refere a judeus, povo étnico ou israelitas. Então não é, escolhidos aqui não é os israelitas, é a igreja, os cristãos. Amém? Porque o texto se interpreta dentro do contexto. É uma das regras básicas da exegese. Aleluia! Qualquer teólogo que tenha a cabeça no lugar, que não tenha os chifres em lugar de ter cabeça, não é? Que não esteja já endemoniado com os chifres de Satanás, qualquer teólogo vai te dizer que o texto tem que ser lido dentro do contexto. E dentro do contexto a palavra escolhidos, glória a Deus, e aleluia, a palavra escolhidos, aleluia, ela se refere sempre à igreja, exceptuando aquelas 4 vezes que se refere 3 a Jesus e uma aos anjos, o resto é a igreja. Cristãos, santos, igreja. Nunca judeus, povo étnico ou israelitas. Por causa da igreja serão abreviados aqueles dias, ou seja, amputados, literalmente amputados. Vem do grego kulubu, quer dizer, amputar ou mutilar, encurtar, tesourar. Serão cortados aqueles tempos. Aí reduzidos, diminuídos. Lá. Então, a grande tribulação duraria 1260 dias, que é exatamente a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Temos metade de um tempo, os 42 meses do governo do Anticristo. Mas por causa dos cristãos da igreja, dos escolhidos, aqueles dias de grande perseguição contra a igreja vão ser o quê? Abreviados, ou seja, amputados com o quê? Com a vinda de Jesus para arrebatar os seus escolhidos, que é o objeto da perseguição, o alvo da perseguição. Não é? Como é que ele se ia opor contra tudo que se chama Deus ou se adora se não houvesse ninguém para ele se opor? Como é que ele iria fazer guerra aos santos se os santos já tivessem sido arrebatados antes de ele dar a cara? Não tem lógica, meu irmão. Tem que haver santos para se opor ao imundo, ao iníquo. Ai, tereberegaxé, o filho da perdição. Labaxude kemeregastéria. Aleluia. Isto é a grande revelação. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não lhe deis crédito. Estão a dizer, Jesus vai vir amanhã, vai vir na festa das trombetas, vai vir no dia tal. Cuidado, não deis crédito. Isso é mentira. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas. Então é falso profeta. Qualquer que disser o dia e a hora da vinda de Jesus é um falso profeta. E farão tão grandes sinais e prodígios, e vão fazer até milagres e maravilhas, sinais, maravilhas, cura divina, que se possível for enganariam até os escolhidos. Vão expulsar até muitos demónios. Eis que eu vos tenho perdido. Então se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Se te disser Jesus está vindo, não acredita. Jesus vai vir sim, vai vir em breve sim, mas ainda há coisas a cumprir. Aí acredita. Se disserem que Jesus vai vir no dia tal ou que vai vir este ano, que não passa deste ano, não acredites. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Não podes pôr uma data limite para a vinda de Jesus. Porque nós não sabemos o dia e a hora, sabemos é o tempo, a época geral. Os tempos e as estações. Vai ser algures depois da abominação da desolação e dos dias da grande tribulação contra os escolhidos. Vai ser na segunda metade da 70ª semana de Daniel. No dia e a hora que ninguém sabe. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Jesus para arrebatar a igreja não é invisível. Porquê? Porque
A sua vinda vai ser em dias de escuridão e ele vai ser como um relâmpago. O relâmpago é algo muito brilhante sobre o céu, muito glorioso, muito resplandecente. Então ele vai ser visível e audível. Aleluia! Aqui a palavra mostra vem do grego phaino, que quer dizer brilha, cintila, resplandece e faísca. Amém? Então vai ser algo tremendo. Vai ser melhor, mais lindo do que o fogo de artifício, que o fogo artificial que eles mandam para o ar onde fazem as festas. Aleluia, festas pagãs. Glória a Deus. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui é uma comparação. Quando morre um animal, um grupo de águias vão comer a carne desse animal que morreu sobre a terra. E as águias são um animal aéreo. Ribalabasteria. Também da mesma forma, quando Jesus voltar, ele é o cadáver, é aquele que morreu para nos salvar, nós vamos voar como águias e vamos ser juntados a ele. Amém? E assim estaremos para sempre com o Senhor. E logo depois da tribulação daqueles dias, reparem que não é antes da tribulação, é depois. Quando é que se dá o arrebatamento? Logo depois. Ou seja, imediatamente depois, não é antes da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? O sinal visível. Está tudo às escuras. Há um grande apagão. O sol, ao meio-dia, está às escuras. A lua, de noite, não surgiu. Está às escuras e está da cor do sangue. As estrelas caíram do céu, que são anjos. Lá, babá, e as forças que estão nos céus, as grandes constelações foram abaladas, os céus foram enrolados. Está tudo às escuras. Um grande apagão. E de repente vem no céu o quê? Um sinal do Filho do Homem, que é como um relâmpago. É parecido, vai ser mais glorioso até que um relâmpago. Que sai do Oriente e se mostra, brilha, cintila, resplandece, faísca, até, aleluia, que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então o sinal é esse. Visível e audível. E todas as tribos da terra se lamentarão, dizer: montes, caí sobre nós rochedos, cobrimos, escondemos da ira do Cordeiro e daquele que está assentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. São os lamentos. Aleluia! E verão vai ser visível, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele vem sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Risco de clamor é grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou seja, os cristãos, desde os quatro ventos. Os quatro ventos é desde dos quatro pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste e oeste, desde o polo norte ao polo sul. Eles chamam polo norte, polo sul, desde do oriente ao ocidente, desde todos os 5 continentes, de todo, aleluia, os 7 mares, os 7 oceanos, Orianda, Labaia, desde todas as nações da Terra, de uma a outra extremidade dos céus, até o arrebatamento, desde os 4 ventos, que é o símbolo da Terra, até às extremidades dos céus. Se tu tens dúvida que isto aqui é um arrebatamento da Igreja, mais claro ainda está em Marcos, capítulo 13, para que não reste nenhuma dúvida que isto é a remoção de um grupo de pessoas de todas as nações, desde a Terra até ao céu. Versículo 24 ao 27 diz assim: aleluia, ri, cantarai. Ora, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E os anjos cairão do céu. Estrelas são anjos. Aleluia. Jó 38, 7. E as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Rabacandaraia. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até à extremidade dos céus. O que é um conjunto de pessoas que vem dos 4 pontos cardeais da terra, desde o extremo norte ao sul, leste e oeste? Não é só ali de judeus nem de israelitas, nem é um ajuntamento na terra de Israel ou na cidade de Jerusalém, como dizem alguns teólogos como António Gilberto, que são homens de Deus, mas estão equivocados quanto a este quesito. Amém? O que é um ajuntamento desde todos os 4 pontos cardeais da terra? Aleluia! E que esse grupo de pessoas de todas as nações sai da extremidade da terra até a extremidade dos céus. A meu ver é o arrebatamento. Mas muitos não aceitam por dizer aqui. Quando é que ele acontece? Imediatamente depois daquela tribulação. É depois da tribulação e não antes. Então, fica com esta palavra. A igreja dos últimos dias, a igreja atual, é a igreja mais pervertida e corrupta de sempre e é aquela que está pregando o arrebatamento pré-tribulacional, precisamente. Enquanto que a igreja primitiva, mais santa e ungida e com mais intimidade com Deus, era a igreja pós-tribulacional. Amém?
Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo te abençoe. Tu que não aceitaste Jesus, aceitou hoje. Tu que estás viado, reconcilia hoje. Jesus quer te libertar e salvar.